Oi pessoal, eu sou a Lorena Mendes da Escola de Feltro e nesse vídeo eu vim te ensinar a fazer esse lindo peso de porta de Papai Noel. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as aulas e moldes em primeira mão. Aproveita e já deixa o seu like e vamos para a aula. Os materiais que nós vamos precisar são feltros coloridos, velboa, pelúcia, carapinha, caneta, tesoura, uma tesoura de precisão, papelão, um saquinho com areia, manta acrílica, fibra de silicone, tinta de tecido rosa chá, pincel, pegador de pérola, meia pérola de 4 mm vermelhas e olhinhos de pressão, um mini pompom, agulha, linhas e a cola quente. Eu vou começar a montar pela base. Eu já recortei aqui o papelão, que eu vou usar, que é uma vez só, e aqui o feltro da base, que está de acordo, o tamanho está certinho lá no molde para vocês. E agora a gente vai só posicionar aqui e a gente vai colar e revestir esse papelão aqui, tá? Vou pegar a cola quente. Pronto, a base vai ficar assim, ó. E tem que prender bem o feltro para não ficar muito enrugado aqui nas beiradinhas, tá? Agora, para montar o corpinho, nós vamos usar a parte lateral, que tá lá no molde para vocês, e no molde, ela tá assim, ó, dobrado, tá? Você vai recortar o molde e no feltro dobrado você vem e corta assim, para duplicar e ficar desse tamanho aqui, que é o tamanho certinho. E aqui eu tô usando o mesmo tamanho do papelão da base, que é igual, só que para ficar mais grosso, mais resistente, eu peguei 3 camadas de papelão, tá? Só colocar 3 camadas juntas, unir com a cola quente mesmo, pra gente poder fazer a base aqui do corpinho. Aqui na base do corpinho, eu risquei, deixando mais ou menos 1,5 cm para fora, que é a mesma distância que eu deixei aqui para fora também da base, tá? E aqui a gente deixei riscadinho aqui para vocês entenderem. Aqui, como ela tem uma parte arredondada, eu tenho que acompanhar aqui na lateral. A gente vai pegar assim, ó, fazer assim, ó. Vai colando, passando cola e passando do jeito que o papelão fique nesse risco aqui, ó, que a gente fez, tá? Então tá lá no molde para vocês explicadinho. Então vou começar aqui, vou passar a cola no risco e aqui agora na hora de fechar e unir as duas partes da lateral, a gente passa um pouquinho de cola aqui em cima, vai tampar o feltro aqui e agora eu tenho que unir essa parte aqui primeiro, ó, essa linha aqui. Então, do jeito que tá certinho lá, ó, vem aqui posicionar, vou passar a cola na beiradinha, bem na beiradinha, uma camada fina, vou fechar assim, tá? A ideia aqui é você conseguir fazer um peso de porta sem precisar de fazer muita costura, de fazer de um jeito mais prático e mais rápido, tá? Então, com a cola quente você consegue fazer assim, se você quiser fazer uma dobradura aqui para deixar um acabamento melhor, você pode fazer isso também. E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na base, que é colar aqui essa parte que sobra da lateral, tá? Pronto, ó, a parte do corpinho vai ficar assim e a gente tem a base. Agora eu vou pegar essa base aqui e unir aqui embaixo para esconder o papelão, tá? Agora eu vou pegar uma tira de velboa, que é a pelúcia. Essa tira tem 3 centímetros de largura e 45 de comprimento aqui. E a gente vai dar um acabamento, eu vou colar as duas laterais assim, bem pequenininhas, só meio centímetro de cada lateral, desse jeitinho assim, com a cola quente, para não ficar parecendo só um corte com um acabamento ruim. Então a gente vai dobrar a lateral. Pronto, já dobrei aqui a lateral e o lado certo vai ficar assim. Tá vendo que o acabamento fica melhor do que se for só recortado, tá? E a gente faz a mesma coisa
com um pedaço menor de tira, que é a parte que vai ficar no meio do casaco, tá? Como se estivesse ligando o casaquinho do Papai Noel. Essa tira aqui você vai recortar com 2,5 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. A medida tá para vocês aí no molde. E agora a gente vai colar, eu vou colar essa tira aqui escondendo essa emenda que eu fiz. Vamos colocar ela primeiro aqui, ó. E essa parte aqui ela vai ficar para frente. Então eu vou vir aqui com a tira grande, que vai ficar aqui na base, e vou tentar centralizar para que lá atrás fique minha emenda aqui atrás, ó, parte de trás. Vamos posicionar assim. Eu vou começar colando aqui, desse lado aqui melhor. E agora eu vou franzir essa parte aqui para ficar parecendo tipo um saquinho assim, ó. E depois eu vou encher bastante. Então eu vou usar aqui a agulha com a linha, coloquei linha dupla e dei nó nas duas linhas para ficar bem preso, para eu poder conseguir puxar bem na hora que eu quiser fechar aqui. Vai ficar tipo um fuxique. E a gente vem dando pontos, aquele ponto pontilhado, assim, de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, né? Ó, a gente dá um ponto, volta para fazer, depois a gente vai puxar, vai ficar enrugadinho assim, tá? É só ir dando pontilhado aqui, não precisa ser muito pequeno e nem muito grande para não ficar muito com acabamento ruim. Pronto, já terminei de fazer o pontilhado, tá bem enrugadinho aqui, mas eu não vou puxar, porque antes eu tenho que encher aqui o corpinho. E para dar o peso, eu vou usar um saquinho com areia, tá? Não precisa ser muito, apenas para dar um pezinho mesmo. Para prender, né, uma porta. Você coloca e agora a gente vai colocar aqui bastante fibra de silicone para preencher e deixar assim bem gordinho. Pronto, depois de você encher bem, ó, com a fibra aqui, deixar bem gordinho e fechar, vai ficar assim, tá? Vai ficar com essas ruguinhas aqui mesmo. Aí a gente tem a gola, que a gente corta na pelúcia, no véu boa. Eu vou colocar ela de forma que eu possa esconder essas ruguinhas aqui, ó. Vou colocar aqui. Só que antes de colar, vou mostrar pra vocês que a gente dobra as beiradinhas do mesmo jeito que a gente fez com as tirinhas. Tudo que você for fazer com a pelúcia, dá uma dobradinha bem na beiradinha, tá? Cuidado para não fazer muito grande, para não diminuir muito o molde, tá bom? Só para poder dar esse acabamento aqui, ó, não ficar aparecendo do lado, que é um corte, então vai ficar dobradinho assim. Eu recortei também o tamanho de um gorrinho, que também tá lá no molde para vocês. Do mesmo jeito a gente cola as bordinhas e esconde aqui, ó, tudo direitinho. Agora nós vamos fazer a cabeça do Papai Noel, que eu já deixei aqui pronto, tá? Porque é bem simples, não tem segredo nenhum. A gente tem um círculo, você vai franzir do mesmo jeitinho que a gente fez no corpinho, para fazer como se fosse um fuxico, tá? E aí você coloca um pouquinho de fibra de silicone dentro, mas você não vai unir e fechar tudo assim não. Você vai deixar assim, com essa abertura. Aqui tem mais ou menos 2 centímetros, ó, 2 dedinhos mais ou menos aqui de largura dessa aberturinha aqui, tá? E você dá um nozinho para prender. E depois que você der um nozinho, você vem, igual eu fiz, vou só explicar para vocês, com a fibra de silicone. E você vai empurrando, abrindo aqui, ó, para que do outro lado não fique nenhuma ruguinha. Vai ficar aqui no lateral bem pouquinho, mas não tem problema que isso aqui vai ficar escondido. Então você só pega um palito, alguma ferramenta e empurra contra a lateral, não contra o fundo, senão vai ficar assim, vai ficar uma bola, tá vendo? Se você for contra o fundo, vai ficar uma bola. Então é sempre fazendo achatadinho, assim, você vai empurrar a fibra sempre para a lateral, tá? E aí vai ficar assim o rostinho, ó. E agora a gente vai começar a montar aqui no corpinho, ó. Eu vou só posicionar e vou pegar a barba que eu recortei na carapinha. E eu recortei aqui do jeito que eu fiz lá no molde para vocês. Mas o desenho que eu coloquei no molde, ele é ideal, eu deixei para quem não tem carapinha e vai trabalhar só com feltro, tá?
Que aí você tem essas ondinhas, essas curvinhas aqui para dar um valor a mais. Mas se você for usar carapinha, você pode só cortar assim, liso, sem ter essas ondinhas aqui, tá bom? Agora eu vou pegar aqui na carapinha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na pelúcia, que é dobrar as bradinhas, mas é bem pouquinho, só para não ficar aparecendo aqui. Porém aqui, ó, eu não vou dobrar nessa parte de cima, nessas laterais aqui, ó. Vou dobrar apenas na parte inferior, nessa parte de baixo aqui, daqui para baixo até aqui que a gente vai dobrar, tá? Pronto, eu já dobrei a parte de baixo e a parte de cima vai ficar normal, assim, que a gente vai unir no cabelo da parte de trás, tá? Então, depois de fazer isso, a gente vai posicionar aqui no rostinho, ó, deixando ele mais embaixo, ó, assim, nessa altura aqui. Vai ficar parecendo uma carequinha na parte de cima, tá vendo? Lembrando de ter sempre muito cuidado com o excesso de cola, tá? Quando você for colar essas partes assim, para não ficar aparecendo um acabamento ruim. E agora, para poder esconder essa telinha aqui, ó, que fica aqui, tá vendo? Esse acabamento ruim, a gente passa bem pouca cola, muita pouca cola. Ou você só encosta sem apertar assim, só para sujar mesmo os pelinhos. E vem dobrando para esconder. Você esconde essa telinha aqui. Pronto, já escondi a telinha, para não ficar aparecendo. Agora eu vou colar o cabelinho atrás. Esse aqui. E a gente faz a mesma coisa. Aqui, ó, tem uma parte retinha. Essa parte aqui eu não dobro. Vou dobrar apenas aqui na parte de baixo. Já dobrei, deixei as duas laterais aqui sem a dobrinha. E agora eu vou unir aqui na mesma altura, ó, na mesma altura que tá a barba da frente, vou colocar a parte de trás, tá bom? E quando a gente for encontrar as duas carapinhas, você tem o mesmo cuidado que eu falei de esconder sempre a telinha, tá? Então a gente passa a cola aqui no meio, ó, rentinho aqui. E aí a gente vai unir, fechando assim para esconder, ó. A gente esconde a telinha para não ficar aparecendo emenda, nada. A gente faz isso do outro lado também. Eu tenho aqui a linguinha rosa e eu cortei com a tesoura de precisão essa beiradinha aqui, que é um pouquinho maior, para eu poder fazer como se fosse a boquinha aqui do Papai Noel, ó. E a gente cola em volta da linguinha, sempre tendo cuidado com o excesso de cola. Se você tiver o termocolante, papel termocolante, é o ideal para você fazer esse tipo de trabalho, para você não borrar a peça, tá? Mas eu tô fazendo aqui dessa forma, justamente para mostrar para vocês que você pode fazer sem o termocolante, quem não tiver. E aí a gente tem o bigode, que a gente vem e coloca em cima, tá? E aí a gente faz a mesma coisa depois. Passa, cola bem rentinha aqui para esconder a telinha, tá bom? Se você for fazer com feltro mesmo, não com carapinha, você pode duplicar, cortar duas vezes, fazer o caseadinho em volta, tanto da barba quanto do bigode, para deixar o acabamento melhor, tá bom? Agora a gente vai fazer o narizinho, que a gente faz com o fuxico também, ó. A gente tem aqui o círculo. Eu vou pegar a agulha e a linha, pegar aqui a linha dupla para fazer, e a gente vai fazendo ponto alinhavo, pontilhando assim pequenininho, os pontinhos, mais ou menos uns 3 milímetros de distância aqui. É só fazer isso, depois a gente enche com a fibra de silicone, deixa bem redondinho e fecha. Vai ficar assim, narizinho. Você vai dar uma amassadinha para poder moldar, para ficar bem redondinho, ó, deixa bem cheinho e cola aqui na cabecinha. Aí, prontinho. Depois de fazer isso, a gente vai colocar os olhinhos. Eu escolhi os olhinhos de pressão,
tem 8 milímetros, tá? Você pode usar também a meia pérola preta de 8 milímetros. E eu vou fazer aqui, você pode só colocar o olhinho de pressão, furar e enfiar, ou então fazer aquele fundadinho assim com a linha, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer dos dois lados aqui. E aproveitando que você está aqui assistindo a aula, deixa eu mostrar para vocês o novo lançamento da Escola de Feltro, que é o curso Bolsas Divertidas. Este é mais um curso lançado pela professora e artesã Juneiva. Então não perca essa novidade da Escola de Feltro. Acesse escoladefeltro.com.br. E agora, para colocar o olhinho, você pode arrancar aqui com alicate, se você tiver, ou então basta você pegar um palitinho de churrasco, e aí a gente vai furar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais em cima do ponto, tá? Não pode ser muito perto do ponto, não. Tem que ser em cima. Eu vou só abrir. Depois eu venho aqui com o olhinho e empurro. E para fixar, você pode fazer aqui, dar uma gotinha bem pequenininha de cola quente, para não soltar. Depois de colocar os olhinhos, a gente pode colar já a sobrancelha. Vou passar aqui a cola quente. E para dar um rostinho mais cutezinho, a gente vai usar a tinta rosa chá, o pincel. A gente molha, suja o pincel, vou tirar o excesso aqui. Tira todo o excesso no retalhinho de feltro. E a gente vem dar batidinhas aqui na bochechinha. E vai ficar prontinho o rostinho do Papai Noel. Depois a gente finaliza aqui com o gorro. Para fazer o gorro, nós vamos pegar o molde inteirinho, do jeitinho que tá o molde lá, você vai recortar no feltro, tá? Aqui eu deixei esse risco aqui, mas vocês podem ignorar, tá bom? Aqui é só para eu ter uma referência aqui para poder fazer o molde. E agora você vai pegar o triângulo e vai dobrar no meio, essa parte de cá, assim, ó. E você vê que aqui você fica com um cantinho retinho, tá vendo? Não é um triângulo inteirinho até o final. Então, aqui tem esse corte para que você possa colocar essa parte de cima e não fique tendo que cortar nada aqui atrás, que vai ficar certinho aqui em cima. Então, é só passar aqui a cola quente. Se você tem a máquina de costura, você pode juntar apenas as duas partes assim, ó, do lado avesso e fazer a costura na máquina, tá? Agora, mas eu vou ensinar aqui para vocês como vocês fariam se não tendo na máquina somente a cola. Também dá um bom acabamento. Então, você dobra. Você pode usar cola de silicone também, que demora um pouquinho mais para secar. E aí você passa o ferro em cima. Se acontecer de ter esse excesso de cola aqui, você vem com a tesourinha e empurra para baixo do feltro, ó, para esconder. Se for a cola de silicone, você espera a cola secar e vem com o cotonete acetona na beiradinha e elimina o restinho de cola, tá? E agora eu vou colocar aqui na parte inferior, na parte de baixo, a pelúcia, tá? Que eu já fiz a mesma coisa aqui, dobrando as lateraisinhas para dar o acabamento, ó, fechando aqui. E essa tirinha aqui é uma tirinha de 2,5 centímetros de largura, por mais ou menos 20 centímetros de comprimento, tá? A medida tá lá no molde para vocês. E a gente vai começar a colar. Vou começar colando aqui atrás. Vou conseguir já colar aqui o gorrinho. E aqui na pontinha a gente vai colocar o pompom. Eu tenho aqui o mini pompom, esses mini pomponzinhos que a gente compra pronto. Mas no molde eu deixei para vocês o círculo, que vocês podem fazer o fuxico e fazer do mesmo jeito que a gente fez com o narizinho, tá? E aí você faz o fuxico, enche com a fibra de silicone e depois costura aqui, ó. Você pode colar, mas eu vou usar aqui a agulha com a linha dupla, prender
para poder ficar mais firme e não correr o risco de soltar depois, tá? Pronto, agora a gente vai pegar aqui, ó, o gorro, a gente posiciona, encaixar bem. Depois que encaixar, a gente passa a cola só para fixar no lugar, tá? E agora, enquanto eu estava fazendo aqui, eu tive a ideia de a gente fazer um óculos. Eu não coloquei no material, tá? Mas você vai pegar um fio dourado, esses fios de arame dourado, assim, mais ou menos um pedaço de 10 centímetros, se você tiver. E a gente vai moldar aqui o óculos, ó. Eu vou pegar um canetão, que é mais largo. Você pega do tamanho que você quer que fique a espessura da largura da armação, tá? Aí é só você enrolar aqui assim. E aqui atrás vai ficar sem colar, sem nada, que depois a gente passa um pontinho de linha, uma linha invisível ou uma linha dourada para prender o óculos no rostinho, tá? Ou então esconde esse cantinho, essa emendazinha aqui no narizinho do Papai Noel, tá bom? Vou usar aqui o alicate, só para moldar aqui um pouquinho mais. Deixar mais arredondadinho. Aí você vem com paciência mesmo para poder conseguir fazer um óculos bem legal, bem certinho, tá? Depois eu venho de novo com o outro lado e enrolo aqui para fechar. Vou posicionar aqui atrás do narizinho e vou prender, vou colocar, passar com cola aqui. Mas se você quiser, você pode pegar a agulha com uma linha dourada ou uma linha invisível e dar pontinhos para prender aqui e sair atrás, da mesma forma que a gente faz quando vai pregar um olhinho, alguma coisa assim, tá bom? Para fazer os bracinhos, ó, nós vamos precisar de 2 vezes os braços espelhados e 2 vezes a mão, isso para cada braço, tá? Então são 4 vezes a mãozinha e a luva, né? E 4 vezes os bracinhos. E aí a gente junta aqui, a gente vai unir essas partes assim, vou passar cola. E se você for fazer o caseado à mão, você vai posicionar assim, do jeitinho que tá aqui, depois de passar a cola. E você vai começar a fazer o caseado. Eu vou indicar para vocês começar a fazer o caseado da luvinha, depois troca a linha, continua aqui no bracinho, enche por aqui, tá? Enche tudo bem direitinho e depois fecha e termina aqui. Só que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer na máquina de costura, por isso que ela tá desse tamanho, tá um pouquinho maior, porque eu risquei o molde aqui, tá vendo? E cortei uma lateral, assim, mais ou menos de meio centímetro cada lado, para eu poder passar a máquina de costura. Eu vou passar a costura em cima da linha, que é o risco do molde, tá? Se você for fazer na mão, você vai riscar e vai cortar rente à linha, não vai deixar essa bordinha aqui. Isso aqui é apenas para fazer na máquina de costura, tá? E depois de fazer isso, depois de colar, quem for fazer na máquina de costura, vai colocar as 2 partes do lado avesso, tá? Então, a gente coloca lado certo com lado certo aqui, porque depois a gente vai desvirar. E aqui eu marquei um X, porque como a gente tem 2 lados, né, o bracinho de cada lado, então o outro braço, esse bracinho tem um X desse lado, para eu poder saber que é esse lado que eu vou abrir para poder desvirar. E aqui, depois, o outro bracinho que seria do lado de lá, eu vou fazer o X do outro lado. Então, cada bracinho tem que ser aberto de um lado diferente, tá? Para a gente poder conseguir deixar um acabamento legal. Se você for fazer do mesmo lado, um bracinho vai ficar errado, tá? Então, marca o xizinho aqui de um bracinho para esse lado e o outro bracinho para o outro lado. Agora, para desvirar, a gente vai abrir aqui, onde eu coloquei o X, cortar aqui com a tesoura. Vou abrir mais ou menos 1,5 centímetro para 2 centímetros. E aí, é só desvirar. Depois de abrir a costura, a gente vai encher, tá? Com a fibra silicone. A gente vai colocando aos pouquinhos. E como eu já falei para vocês, vocês vão empurrando
sempre contra a costura, tá? Nunca contra o feltro, para que você possa manter o molde. Então você empurra assim, ó, contra a costura que você fez. Depois que a gente encher bem, vai ficar assim essa abertura, tá? Fica assim mesmo. Só lembrando que você tem que encher os dois braços iguais, tá? Então tem que estar bem cheinho. Se um tiver mais cheio, continue enchendo o outro até ficar igual, tá bom? Agora eu vou pegar a agulha aqui, a linha, 2 fios, tá? E vou começar a fazer uma costura para fechar, que é uma costura que a gente faz em zigue-zague. A gente pega um lado e pega o outro. Pode ser chamado também de ponto invisível. Aí o nosso bracinho vai ficar assim, depois a gente vem modelando aqui, ó, a fibra lá dentro, moldando. E para dar o acabamento, a gente vai colocar a pelúcia, que é a tirinha de pelúcia, tá? A gente vai dobrar ela bem mais, um pouquinho mais fininha, que tem mais ou menos 2 centímetros de largura, dobra, e aqui mais ou menos uns 10 centímetros aqui de comprimento. É só posicionar e colar. Agora nós vamos fazer um cookie, tá? Que eu escolhi aqui pra gente colocar na mão do Papai Noel. Então eu tenho a parte de feltro inteira, que é o cookie. Tenho um papelão, que tá lá um molde certinho para vocês. E essa medida de papelão a gente vai cortar igual do mesmo tamanho de manta acrílica, tá? Por que a manta acrílica? Porque fica mais fácil da gente conseguir deixar mais fofinho. Mas você pode usar o EVA, pode usar o forrobel, ou então você pode apenas, na hora de colocar, pegar mesmo a fibra de silicone, pega um montinho de fibra de silicone assim, passa um pouquinho de cola no papelão e posiciona. Mas dificulta um pouquinho porque a fibra ela é muito soltinha, tá? Mas você pode fazer isso também. Aí você faz assim com a fibra de silicone, um pouquinho só de cola nela, depois vem e tampa assim, ó, escondendo, para poder conseguir deixar macio aqui do outro lado, tá? Mas se você tiver, use a manta acrílica ou a manta PAC, as mantas R1, R2 que você tiver para poder fazer essa parte, tá? Então aqui eu tenho a manta, vou passar cola aqui para fixar. Não precisa ser muita cola, só para não sair do lugar. E aí é bem fácil. Vou pegar aqui o feltro, colocar do lado avesso e vou revestir da mesma forma que a gente fez com a base. Que é passar aqui na lateral e ir fechando. Isso vai ficar certinho do cookie. E lá no molde eu coloquei para vocês essas que são os pingos de chocolate que a gente vai colocar aqui no tom de caramelo. Então, recorta várias vezes e vai colando aqui para poder deixar o detalhezinho do cookie, tá? Depois de ter todas as partes prontas, ó, os 2 bracinhos, o cookie, a cabecinha e a base, agora a gente vai montar e finalizar com detalhes. Então, a primeira parte é colocar a cabecinha aqui na posição. Eu vou colocar nesse encontro aqui, tá? Nessa emendinha aqui, ó. Então, vou passar a cola aqui embaixo. Prontinho, ó. Já prendi bem a cabecinha, para não soltar aqui. Ficou bem firme. Agora, a gente pode colocar os bracinhos. Eu vou colocar aqui por baixo, ó, dessa golinha aqui, encontrando. E aqui do outro lado. Lembrando que você tem que deixar na posição que você consiga fechar o bracinho para colocar o cookie, tá? Ó. Assim, então não deixa muito fechadinho. Então, aqui a posição já fica certinha. Vou soltar o cookie, vou passar cola aqui e fixar. Já prendi bem os 2 bracinhos. Agora vou passar aqui a cola nas laterais, aqui, para não aparecer na frente. Então a gente passa mais para trás, essa cola de um lado, fixar aqui. Prender, segura um pouco. E agora para dar o acabamento aqui na cabecinha, ó, vou colocar aqui no gorrinho 2 folhinhas para dar um detalhe bonitinho. Se você tiver recortes, tiver pérolas aí, ou tiver aquelas estrelinhas, né, aquelas flocos de neve, também fica muito legal
para você dar um detalhezinho. A gente finaliza o detalhezinho aqui no rostinho. E se quiser, você pode deixar o gorrinho assim, esticadinho, ó. Ou então você pode dobrar, escondendo a emenda que a gente colocou atrás e colocar uma gotinha aqui de cola quente para fixar. E aí vai ficar prontinho o nosso peso de porta de Papai Noel. Então, gostaram da aula? Então aproveita que o Natal já tá chegando, porque essa peça é muito fácil e simples de fazer e você pode presentear ou até mesmo vender para ganhar uma renda extra. Não se esquece de deixar um like aqui no vídeo e me conte nos comentários o que você achou dessa peça ou então qual peça você gostaria de ver aqui nos vídeos. Então é isso, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima! Grupo do WhatsApp. Não se esqueça. Eu acho que dá pra... Voltar. Não esquece.